governadores, o presidente da República. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, o apresentador da Rede Globo, popularmente conhecido como Faustão, se envolveu em uma situação polêmica após dizer durante um programa uma frase com a palavra imbecil sendo supostamente atribuída ao presidente da República, Jair Bolsonaro. O imbecil que tá lá e não devia estar, pode ser até honesto, mas é um idiota que tá lá e tá ferrando todo mundo. Faustão veio a público se explicar dizendo que o programa já havia sido gravado antes da posse do Bolsonaro e ainda explicou seu ponto de vista, dizendo que não se referia a Jair Bolsonaro. O que será que Faustão sentiu ao falar isso? Vamos ver o que a sua linguagem corporal nos mostra. O programa de domingo passado foi gravado. Lábios apertados juntamente com umedecimento labial com a língua, dois sinais de ansiedade comuns quando queremos evitar que uma informação errada vaze pelos nossos lábios. Ainda assim... A U20 mais 5, medo, juntamente com tensão bilateral nos ombros. Em nenhum momento... Recuo do braço para próximo do tronco, o que já é uma quebra da linha de base gestual apresentada até então por ele, com membros avançando. Em nenhum momento... Longa pausa repentina, seguida de... Eu falei... Alteração no fluxo respiratório marcada por uma inspirada funda. Em nenhum momento... Juntamente com lábios apertados novamente. Eu falei a respeito do atual presidente. Agregadores verbais quando ele estica a pronúncia da palavra eu e falei. Eu falei a respeito do atual presidente. Alteração no fluxo verbal acelerando momentaneamente sua fala, quebrando a linha de base verbal mais fluida apresentada até então. Eu falei a respeito do atual presidente, muito menos dos eleitores. Aqui temos um afastamento verbal, onde Faustão substitui o pronome pessoal ele para uma longa frase, o atual presidente da República. O atual presidente, muito menos dos eleitores. Por mais que a linha de base de Faustão em todo o vídeo e em sua vida profissional seja de uma maneira verbal mais formal, ele apresentou uma mudança repentina substituindo pronomes pessoais como, por exemplo, eu, por um afastamento verbal como o atual presidente. Eu falei a respeito do atual presidente, a respeito do atual... L14, elevação unilateral do canto dos lábios, desprezo. A respeito do atual... A U20, medo, seguido de... A U10, nojo. Esse conjunto de sinais, nesse contexto, indica a potencial discordância entre o que Faustão está falando e o que está sentindo. É interessante também observar que ele inicia sua declaração com o termo uma explicação. Uma explicação a quem possa interessar. Uma explicação não significa que seja a explicação dele ou a sua opinião pessoal, além do fato de que o termo uma explicação é um afastamento verbal e não uma ligação direta com a situação, como seria se ele, por exemplo, falasse vou explicar o meu ponto de vista ou eu vou explicar o que aconteceu. Provavelmente essa fala tenha sido algum roteiro feito por alguma equipe de assessoria de imagem do Faustão. É interessante observar quando Faustão se refere diretamente ao novo governo. Podemos observar. E como estamos em novos ares, ou pelo menos com a expectativa para novos ares, e como estamos em novos ares... Negação com a cabeça. Aceleração repentina do fluxo verbal, quebrando a linha de base apresentada. E como estamos em novos ares, pelo menos... E diminuição repentina do volume vocal, dois indicadores de incerteza na fala. Shrug no braço esquerdo, uma pontada com o braço, juntamente com o recuo brusco do braço direito para próximo do tronco. Com expectativa para... Recolhimento repentino do braço esquerdo. Longa pausa repentina, juntamente com lubrificação labial com a língua e inspirada funda. Seguida de AU10, elevação do lábio superior, nojo. Novamente temos um conjunto de sinais que evidencia grande carga de ansiedade e potencial discordância com o que está sendo falado. O interessante é observar que ao se referir pela primeira vez ao atual presidente, Faustão exibiu uma configuração facial de nojo. Reparem quando ele fala sobre o presidente pela segunda vez. Aos políticos eleitos, deputados, senadores, governadores, o presidente da República, governadores, A U10, nojo. Esse poderia ser um indicador de um hotspot, quando sentimos determinada emoção sobre determinado estímulo. Poderia também ser um indicador emocional associado ao medo, pois o nojo atua também na sensação de que algo que já está complicado não se complique ainda mais. Em outras palavras, que essa situação não fique ainda mais tóxica para mim, seria um possível pensamento.
Conforme observado no método SCANS, alterar a pronúncia das palavras do pretérito para o presente ou vice-versa, como por exemplo Faustão que estava conjugando o verbo falar no passado. Esse foi o objetivo do que falei. E depois mudou subitamente para o presente. Jamais falando. Esse tipo de alteração no tempo da pronúncia é geralmente associado a uma coisa chamada script memory, ou memória de roteiro, que basicamente é preencher uma mentira com informações que geralmente acontecem, informações repetitivas. Por exemplo, um suspeito de homicídio dizer que saiu de casa, foi para o trabalho, e aí ele iria para a sala do chefe dele, e então ele iria conversar com o chefe dele, e só depois ele iria voltar para a sala dele. Esse iria pode indicar um script de memória de algo que ele costumaria fazer, mas não fez. E aquilo revelaria então que na verdade ele não esteve presente em seu trabalho. Esse foi o objetivo do que falei. Jamais falando especificamente de uma pessoa ou dos eleitores dessa pessoa. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!